Cumprimento a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou sua irmã em Cristo, Caroline. Congrego na Igreja Pentecostal Deus é Amor. Sou da cidade de Itu, interior de São Paulo. Irmãos, eu gostaria de relatar um sonho que eu tive na madrugada de domingo retrasado. Glória a Deus, e eu enviei no e-mail da nossa irmã Cícera, e a serva do Senhor pediu para eu estar relatando em áudio, amém? Eu vou estar contando para os irmãos o que eu lembro. Irmãos, o sonho que eu sonhei, que eu tive na madrugada, foi assim. Eu me recordo que eu estava em um lugar, e esse lugar tinha 3 portão muito grande. Glória a Deus. E eu abria o primeiro portão do meio, eu via um homem com vestes pretas e também vi vários homens como se fossem secretários, estavam todos de pé parado. E esse homem, ele estava fazendo uma reunião e eu ficava ali naquela porta ouvindo tudo que eles estavam falando. E ali, quando eu ouvi de repente, aquele homem gritava em alta voz e ele batia na mesa com muita fúria. E ele gritava assim para aqueles homens: vocês vão entrar ali e vocês vão entrar um pouco ali, como se estivesse dando ordem para um pouco de cada, para uns entrar ali e outros entravam ali, mas eles não falavam o nome, se era igreja, se era pessoas. Glória a Deus, aleluias, mas eu creio que era demônios, era reunião do inferno, porque ele dava ordem para aqueles homens: vocês vão lá, vocês vão para cá e nós vamos entrar um pouco ali. Eles estavam falando assim, e de repente quando eu ouvi aquilo eu fiquei assustada, e eu fechei aquela porta. Quando eu fui na segunda porta eu abri, meus irmãos, e eu vi a natureza conforme ela é, tudo que Deus criou. Eu vi a natureza, mas quando eu olhei para cima, eu comecei a ver um monte de nuvens, nuvens escuras, amarelas, que aparecia. E eu vendo aquelas nuvens, fiquei assustada. E de repente eu escutava vozes falando divisão, como se fosse divisão de reino. E aquelas vozes falavam assim, divisão, e aquelas nuvens toda escura. E ali eu, assustada, eu começava a falar: Senhor, e agora? Eu falava para Deus: divisão? E agora, Senhor? Qual doutrina vamos seguir? Eu lembro que eu falava assim no sonho claramente, mas não tinha ninguém do meu lado. Estava só eu vendo aquilo. E eu falava: Senhor, qual doutrina nós vamos seguir? Aleluias. E eu falava para Deus: que doutrina agora vamos seguir? Porque eu estava vendo tudo aquilo, meus irmãos, aleluias, que se passava, aleluias, de divisão. E quando eu vi aquilo, eu perguntava: e agora, Senhor, qual doutrina vamos seguir? E de repente eu vi uma voz assim que vinha como se fosse no ar. Aquela voz que descia, mas não tinha ninguém do meu lado. E aquela voz falava essa. E quando falava essa, eu olhava assim para o lado, para esse terceiro portão, que eu não abria, mas esse portão já estava aberto. Quando eu olhava assim do lado, eu via a nossa irmã Cícera aqui do canal Buscai o Senhor IPDA. E eu via a serva do Senhor com a capa de obreira rosa. Ela estava assim com as mãos abertas, como se ela estivesse rangendo um coral, um grupo. E eu vi ali milhares de pessoas como se estivesse de joelho ali. Muitas pessoas como se fosse uma igreja, um povo. E ela estava ali como se estivesse rangendo aquele povo, aquela igreja. E ali quando eu olhei aquilo eu me alegrava e eu falava assim: meu Deus, eu conheço ela, é a irmã Cícera. E ali eu vendo aquilo, de repente eu acordei. Que interessante, meus irmãos, que quando eu perguntava: e agora qual doutrina vamos seguir? E de repente uma voz falava essa. E quando eu olhava eu via a serva do Senhor, aleluias, e eu relatei para ela, e ela pediu para eu estar mandando esse áudio. Creio eu que o Senhor, Ele está alertando as nossas vidas, glória a Deus, aleluias.
Glória a Deus, e mostrando para nós a divisão que está tendo no nosso meio, divisão que está tendo no meio do povo. Glória a Deus. Irmãos, depois que eu lembrei desse sonho, eu comecei assim ver que é uma realidade, porque eu começava a ver muitas pessoas falando que podia fazer isso, que podia fazer aquilo, uns falando que não pode, uns falando que Deus estava falando, outros falando que Deus falou dessa forma, estava tentando assim confundir a nossa mente. Mas ali eu orei ao Senhor, apresentei esse sonho, foi um despertamento, aleluia, glória a Deus. Então o Senhor está cada dia nos despertando. Amém? Glória a Deus, aleluias. Eu gostaria de deixar uma palavra para a meditação, que se encontra aqui em Salmos 91, versículo 11, a qual eu pedi ao Senhor. Glória a Deus. Salmos 91, versículo 11 e 12, porque diz assim: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. É o Senhor que nos protege, é o Senhor que cuida de nós e não nos deixará tropeçar nem para a direita e nem para a esquerda. Vamos ficar firme. Se você está em cima do muro, desça do muro, porque Jesus, Espírito Santo, está voltando. Amém? Esse foi o sonho, glória a Deus, que eu tive de madrugada. O Senhor me despertava para orar, e aí eu tive esse sonho, glória a Deus, só que eu guardei comigo, eu não ia contar esse sonho. Eu guardei comigo porque eu não estava muito entendendo esse sonho. Mas ali, quando eu comecei a ver os áudios aqui do canal da nossa irmã, começou a vir na minha mente aquele sonho. Eu comecei a me sentir incomodada para contar esse sonho. Eu falei, eu tenho que contar, porque estava a serva do Senhor. E ali eu relatei, glória a Deus. E aí está, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Vamos vigiar em todo o tempo. Vamos santificar mais e mais as nossas vidas, porque Jesus está voltando para buscar a tua igreja. Amém? Deus abençoe. Quem despede todos vocês é a jovem Carol, a jovem Caroline. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Ficam na paz do Senhor Jesus.